Eles podem estar esculpidos na pedra, talhados na madeira ou simplesmente ligados a manifestações tradicionais que resgatam a memória e a identidade de um povo. Nós estamos falando dos bens culturais que também podem ser entendidos como uma espécie de herança coletiva. E, como tudo que tem valor, cabe a nós protegê-los e conservá-los para que cheguem às gerações futuras. Memória e patrimônio é o assunto do Se Liga na UFG de hoje e para conversar com a gente nós convidamos um especialista, o professor Youssef Campos da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vindo, professor. Olá, Marcelo. Pode ficar à vontade. Pronunciei certo seu nome? Certo. Certinho, né? Para começar nosso bate-papo, professor, diz pra gente o que é um patrimônio cultural. Patrimônio cultural é todo aquele bem que faça referência, que seja utilizado como referência cultural de uma comunidade. E é importante que ele esteja vinculado à memória coletiva, à identidade, à ação desses diversos grupos que formam a sociedade brasileira. Certo. Professor, por que a gente deve preservar, né? Para quem a gente deve preservar esse patrimônio e também como a gente deve preservá-los? Ainda que a gente diga que o patrimônio é preservado para que as futuras gerações possam usufruir dele, é uma exigência nossa do presente preservar. Preservar o patrimônio na sua amplitude, nas suas diversas categorias, para que as identidades vinculadas a ele se sintam abarcadas, né? As reivindicações que envolvem os pedidos de preservação, esses grupos se sintam abarcados pelos projetos, pelas políticas públicas em torno do patrimônio cultural. Certo. A gente pode preservar isso de que maneira? Olha, existem vários instrumentos jurídicos que a Constituição prevê, como o tombamento, o registro, o inventário, desapropriação, entre outros. Perfeito. Professor, já a gente continua o nosso bate-papo aqui, porque agora nós vamos ver como foi a realização do inventário da arquitetura residencial aqui em Goiânia. Isso foi fruto de uma parceria entre o IPHAN, o Ministério Público e o Laboratório de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Artes Visuais aqui da UFG. O patrimônio ele tem diversas categorias, né? Uma delas são os bens imóveis. Dentro dos bens imóveis, a gente tem o patrimônio edificado, né? Que é o resultado, né, dessa forma de construir que o homem vai adotando ao longo dos anos e conforme os recursos tecnológicos e que o meio ambiente dispõe. Então, o que nos compete hoje, na nossa geração atual, é assegurar que esse legado que foi vindo da geração passada se preserve para a próxima geração. O Ministério Público ele tem uma parceria muito grande, de muitos anos, com o IPHAN, e surgiu uma oportunidade de destinar um recurso. E nós fizemos essa destinação ao IPHAN, que tinha um projeto já em andamento com a Universidade Federal para a elaboração desse inventário. Nós atuamos na área de defesa do patrimônio cultural de Goiânia há muitos anos e percebemos justamente a ausência de um inventário ou de um elemento científico, os dados científicos necessários para que essa política pública fosse implementada aqui em Goiânia. O inventário, ele é um dos instrumentos de proteção dos bens e ele consiste no conhecimento e reconhecimento desses bens. Nós começamos com o inventário de casas numa base de dados que tinha 208 imóveis inventariados já. Então nós aumentamos o número de casas, passando para 339 e também contribuímos no sentido de fazer uma leitura da paisagem, uma leitura das ambiências onde estão essas casas e a identificação da existência ou não de conjunto de casas. A parceria do laboratório com o IPHAN começou em 2011, com um inventário de edifícios institucionais que nós fizemos de Goiânia e a partir de 2015 foi feito um acordo de cooperação técnica entre a UFG e o IPHAN e a partir desse acordo de cooperação técnica é que foi realizado esse último inventário com o apoio do Ministério Público. Nosso trabalho se divide em 1930, 1940, 1950 e 1960 e 70. Então, o meu trabalho foi uma pesquisa histórica de todos esses
momentos, tanto no que diz respeito à documentação, a fontes, né, de fotografias, livros e etc., para fundamentar todo o trabalho de campo. A necessidade do inventário é conhecer para poder preservar. A gente espera que a partir desse evento, nessa discussão entre órgãos estaduais, municipais, IFAM, Ministério Público, possa se surgir então algumas ações futuras, né? E a gente espera que a universidade possa continuar contribuindo nesse sentido. Muito bem. Bom, professor, qual é a importância desse inventário aí para a preservação desse patrimônio edificado, né, desses prédios na cidade de Goiânia? O inventário é um dos instrumentos de preservação. Não há como se preservar se não se conhece. Então, o inventário é esse primeiro passo para reconhecimento, identificação do patrimônio, que poderá ou não ser alvo de uma política pública de preservação efetiva. Certo. Esse processo de inventário, ele vai fazer a contagem dos prédios e as características desse prédio? Seria Sim, isso? Identificar quais são as tipologias arquitetônicas, né, como a professora Eline Cacheta muito bem apresentou, identificar, mostrar, conhecer, para que se possa elaborar uma política adequada de preservação. Uhum. Esse patrimônio edificado, ele é apenas uma das características existentes, né? Das categorias existentes. Eu queria que o senhor falasse mais de outras categorias que compreende aí o patrimônio cultural. Juridicamente, existem duas categorias, material e imaterial. Eu digo juridicamente porque o patrimônio, na sua vivência prática, ele é cultural, sim, ele é amplo, mas nessas categorias a gente tem um material, que pode ser móvel ou imóvel, e também o imaterial, que são as expressões, os modos de fazer, os saberes, os ofícios. Perfeito. Já já a gente continua falando um pouco mais sobre patrimônio cultural. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Que tal participar de uma Olimpíada de Matemática? Escolas do ensino fundamental e médio podem inscrever até 10 alunos por nível para participarem da Olimpíada de Matemática do Estado de Goiás. Desde 1992, a Olimpíada de Matemática é realizada pelo Instituto de Matemática e Estatística da UFG. O objetivo é ampliar o contato entre as escolas e a universidade. Informações e inscrições pelo telefone 3521-1208 ou pelo site da Olimpíada. Estamos de volta hoje falando sobre memória e patrimônio. Bom, professor, no bloco anterior o senhor falou muito juridicamente. Eu queria que o senhor falasse agora quando surgiram as políticas de preservação do patrimônio cultural aqui no nosso país. Na década de 1930, né? Em 1936 é criado o então Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de forma precária, que vai transformar-se em um instituto formalmente constituído em janeiro de 1937. E, em novembro, já no Estado Novo, de 1937, é criado o Decreto-Lei 25, que vai regulamentar o funcionamento do ISFAM e criar o instrumento jurídico do tombamento. Certo, a gente lembra muito do IFAM quando fala em preservação aí do patrimônio, mas cabe também aos municípios e aos estados também promover essa conservação? Sim, a Constituição Federal, nos seus artigos 23, 24 e 30, determina as competências tanto da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios para preservar o patrimônio. Todos eles têm a obrigação, o dever de preservar o patrimônio. Certo. E quando a gente compara, professor, o Brasil com outras nações, com outros países, a que pé nós estamos nesse quesito aí de preservação, de conservação do patrimônio cultural e histórico? Eu acho que, de forma sucinta, tem um ponto negativo e um positivo. O negativo é que no Brasil há uma cultura de demolição, de transformar casarões, que são lugares de memória, em estacionamentos, enquanto que no exterior, principalmente na Europa, se preserva
essas edificações. Contudo, quanto ao imaterial, o Brasil é um país de vanguarda, porque ele, já em 1988, cria um instrumento jurídico do registro, que é para preservar o patrimônio imaterial, vai ser regulamentado em 2000, antes mesmo da própria Unesco determinar, criar ou definir o que é patrimônio imaterial. Certo. A gente fala, vou até resgatar uma resposta que o senhor deu no primeiro bloco, né, falando de patrimônio imaterial. Eu queria que o senhor especificasse mais, detalhasse mais o que é esse patrimônio imaterial para que as pessoas pudessem entender. Material, prédio, tudo aquilo que a gente consegue ver, tocar, né? Seria isso? Sim. O imaterial são celebrações, modos de expressão, ofícios, saberes, até mesmo lugares, mas não o lugar em si, mas a importância de um lugar para uma determinada manifestação cultural. Por exemplo, a Romaria dos Carros de Boi de Trindade. Sim. Foi recentemente registrado como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil. Certo. A festa que acontece em Pirinópolis, por exemplo, sim, as congadas. Sim, cavalhada, congada, o fogaréu, são exemplos de expressões culturais que podem se tornar ou já se tornaram patrimônio cultural e imaterial. Quando o senhor fala lugar, a gente pode ter, por exemplo, um parque. Sim, uma feira. Uma feira. Né? A Feira de Caruaru, Feira de Campina Grande, são exemplos de lugares que são patrimonializados via a categoria imaterial. Certo. E qual é a relação que a gente tem aí de patrimônio e memória? A memória coletiva, nesse sentido, né? Com o patrimônio, a gente pode pensar o patrimônio como expressão política da memória. A memória, enquanto elemento de identidade social, ela passa por essa narrativa do patrimônio que muitas vezes pode atender à reivindicação de um determinado grupo ou até mesmo fazer parte da história oficial narrada pelo próprio Estado. Sim, então esse patrimônio ele ajuda a contar uma história. Sim, ou esconder algumas histórias. Certo, como por exemplo? Como a estátua do Anhanguera. O Estado de Goiás, ele tem essa marca identitária vinculada ao Anhanguera, mas esquecido, apagado a ideia de que o Anhanguera era um bandeirante. E como bandeirante, era um escravizador, um genocida, um assassino. Essa estátua que o senhor fala é aquela estátua que nós temos na Avenida Anhanguera com a Goiás, né? Na Praça do Bandeirante. Sim. Certo, perfeito. Professor, e mesmo um bem cultural, ele permite diferentes, a partir disso que o senhor falou, diferentes leituras históricas, né? Sim, esse próprio exemplo, né? O Anhanguera como mito fundador, mas também o Anhanguera como um escravizador, um genocida. Então são faces de uma mesma moeda. Enquanto para alguns ele é um herói, principalmente para os povos indígenas, ele já é um algoz ali, né? Exatamente. Perfeito. Professor, vamos fazer mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa, ok? Já já a gente continua falando mais sobre patrimônio, história e memória. Um rápido intervalo, retornamos já já com Se Liga na UFG, não saia daí. Você conhece o programa de educação tutorial da UFG? Podem participar do programa de educação tutorial alunos da graduação que receberão orientação de um professor tutor na realização de atividades complementares à sua formação acadêmica. Na UFG, a coordenação do PET fica localizada na Pró-Reitoria de Graduação, no prédio da Reitoria, no campus Samambaia. Informações pelo telefone 3521-1799 ou pelo site da Prograde. O Se Liga na UFG está de volta neste último bloco, conversando um pouco mais sobre memória e patrimônio com o professor Iosef Campos. Bom, professor, a gente tem aí, quando a gente fala de tombamento do patrimônio material, de prédios, né, uma relação entre essa questão da propriedade. O que muda, né, nessa relação de propriedade quando um bem ele é tombado? Quanto à relação de propriedade, não muda nada. O proprietário continua sendo proprietário, ele continua podendo alugar o seu imóvel, dispor, vender. A única restrição que ele tem é que ele não pode adulterar o imóvel sem uma prévia autorização do órgão
que foi responsável pelo tombamento, seja um órgão federal, estadual ou municipal. Por isso que existe muita resistência por parte dos proprietários quando a gente fala em preservar esses prédios? O tombamento é um instrumento jurídico que deveria vir acompanhado de outros, para que houvesse uma efetiva preservação e não um abandono do imóvel. Porque há um desconhecimento sobre o patrimônio tem que se tornar um instrumento de formação também da criança, a educação pelo patrimônio é importante, para que a gente não tenha essa cultura da demolição tão presente, para se entender que o imóvel ele exerce uma função social. Além dessa preservação da história, preservar um imóvel, por exemplo, traz outros benefícios para aquela região? Sim, existem legislações de preservação que fomentam, que repassam recurso. Em Minas Gerais é um exemplo, a Lei Robin Hood repassa recurso para os municípios que preservam seus patrimônios. Enfim, editais. Uma forma de fomentar também o turismo naquela região. Sim, e o turismo traz recursos, né? Perfeito. Professor, e quando a gente fala aí do patrimônio imaterial, né, igual o senhor já citou, as manifestações, as festas, os costumes, o jeito de fazer, existem instrumentos para poder preservar também esse patrimônio? Sim, assim como temos o tombamento para o patrimônio material, nós temos o registro do patrimônio imaterial, que é regulamentado pelo Decreto 3551 de 2000, que prevê uma série de efeitos para esse bem cultural registrado. Certo. Quando veio até uma pergunta, quando fala aí do jeito de fazer, seria, por exemplo, o jeito de fazer um doce, o jeito de fazer a cachaça brasileira. Sim. Isso tudo é um patrimônio imaterial que pode ser preservado. O queijo do Cerro, o modo de fazer o queijo do Cerro é patrimônio, o modo de fazer o doce de Pelotas é patrimônio. Perfeito. Bom, professor, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Espero tê-lo aqui mais vezes conosco. Eu agradeço. Obrigado. Pois bem, agora é hora do Vida no Campus. E hoje nós vamos conhecer uma trajetória de quase 40 anos dedicados ao ensino da medicina veterinária, à pesquisa e à extensão. E olha, tudo isso sempre muito preocupado em devolver para a sociedade todo esse conhecimento. Meu nome é Maria Clorinda Soares Fioravante, eu sou diretora da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Minha primeira vontade era fazer física. Eu passei no vestibular, comecei a fazer física. No final do primeiro ano, eu decidi que não era exatamente aquilo. E naquela época a gente poderia fazer 2 vestibulares. Então eu fiz o segundo vestibular e ingressei na medicina veterinária. E desde o primeiro momento eu fui muito bem acolhida. No começo do terceiro ano eu abandonei a física e finalizei o curso de medicina veterinária em julho de 1986. Logo em seguida eu passei em um concurso público, fui ser médica veterinária da Secretaria de Saúde, sem nunca perder de vista essa vontade de ingressar por concurso na UFG. Então, na primeira oportunidade, fui cursar mestrado, fiz meu mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu ingresso na UFG em 1992 como professora de clínica da Escola de Veterinária e Zootecnia. Eu sou uma felizarda, eu pude fazer uma universidade de qualidade pública, já docente aqui na UFG. Tive bolsa da CAPES e fiz meu doutorado em outra universidade pública, a Unesp, no campus de Botucatu. E no retorno para Goiânia, eu consegui uma bolsa para pós-doutorado e pude ficar 7 meses na Espanha, na Universidade de Córdoba. No meu retorno do doutorado, eu assumo a coordenação da pós-graduação e começo a trabalhar mais intensamente com pesquisa. Estou desenvolvendo um projeto trabalhando com raças bovinas locais, os curraleiros, e surge então uma oportunidade de desenvolver um projeto na comunidade Calunga. A partir do projeto Curraleiro surge também o Calunga Cidadão, que foi um projeto de extensão já da UFG, envolvendo várias unidades. Muito antes de ser pró-reitora, eu fui coordenadora de pesquisa. E uma das primeiras temáticas do nosso Compex foi a socialização do conhecimento. Ou seja, não basta produzir conhecimento, é preciso que esse conhecimento chegue à sociedade. Então essa sempre foi uma
uma luta muito grande na condição de gestora, quer seja dentro de uma pró-reitoria, numa coordenação de pós-graduação ou mesmo agora na direção da unidade. Então não basta produzir o conhecimento, é indispensável que esse conhecimento chegue à comunidade. O Se Liga na UFG de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV UFG pelo nosso site e também pelas redes sociais. Aproveite para deixar o seu comentário, crítica ou sugestão. Até a próxima. Tchau, tchau.